Você está ouvindo a Rádio Play. Olá, eu sou a apresentadora Renata Lopes e está começando agora o programa Falando do que é Eterno. Muito feliz por mais esse sábado, mais essa oportunidade de falar da Palavra do Senhor. Mas antes de começarmos, vamos falar com o nosso Pai. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu venho te agradecer por mais esse sábado, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, Deus, compartilhando com os meus irmãos sobre a Tua Palavra. Espírito Santo, eu venho pedir que o Senhor possa direcionar tudo aquilo que será falado, né? Todos os louvores que serão tocados, que serão ministrados, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, a cada vida, a cada coração, a cada lar, a cada família representada, que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar poderosamente conosco. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz e, acima de tudo, queremos obedecer, porque não adianta somente ouvir, sem obedecer, sem colocar essa palavra em prática. Que a Tua palavra não seja roubada de nós, mas que ela venha produzir em nossos corações muitos frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre testemunho e quero trazer aqui Daniel 1, uma palavra muito forte, muito edificante para as nossas vidas em tempos tão difíceis, né? Em tempos em que os valores têm sido completamente deturpados, em que o certo tem sido considerado errado, o errado está sendo considerado certo, mas nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. E é muito importante que nós não nos deixemos, né, envolver pelas coisas desse mundo, não nos contaminemos, mas mantenhamos os nossos olhos fixos no céu. Pés na terra e olhos no céu, certamente já ouvi isso, né? Pés na terra, vou repetir, e olhos nos céus. O nosso governo não é o governo da terra. O que deve nos mover não são as coisas dessa terra, mas o que deve nos mover é a palavra do nosso Senhor. E é essa palavra que é eterna, né? Falando do que é eterno, falando da palavra, e é a palavra que é eterna. A palavra do Senhor não passa. Então, não importa se o mundo considera a palavra do Senhor ultrapassada, se o mundo não segue essa palavra. Nós que somos da fé, nós que abraçamos a fé, que nos rendemos a Cristo, é nós que devemos seguir essa palavra. Né? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. E nós sabemos que é essa palavra, que é a verdade absoluta, incontestável para as nossas vidas, né? Porque é a palavra de Deus. Amém? E Daniel diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Né? Determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Misaque, e a Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel, olha isso aqui, é um conselho, né? Esse versículo 6, versículo 8, é um conselho para os nossos dias, né, atuais, é um conselho que nós devemos ter para as nossas vidas nos dias de hoje. Olha a atitude de Daniel diante, né, das circunstâncias. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele resolveu firmemente no seu coração. E é isso que nós temos que fazer. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Né? Isso prejudicaria muito o trabalho do chefe dos eunucos. Isso seria um perigo para a vida dele. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Vamos fazer um teste aí, por 10 dias. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vou repetir o versículo 15, hein? No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E ao final desses 10 dias, né, as suas aparências, a aparência deles era melhor do que a dos jovens que comiam das finas iguarias do rei. Isso me faz lembrar sobre nós sermos a luz do mundo. E essa luz brilha, sabe? Reflete. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz, sabe? Brilhe o teu rosto, a tua aparência diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como eu disse no início, estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de valores errados, trocados, tempos em que muitos pegam a palavra do Senhor e tentam transformá-la para si. Não é a palavra transformar a vida dessas pessoas, mas tentam pegar a palavra e transformar, né, do jeito que querem, para que vivam a vida do jeito que querem. Sendo que nós, quando abraçamos a fé, entendemos que precisamos renunciar, né? Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus e renunciar. E passamos a ser referencial, e passamos a ser luz, e precisamos deixar que esta luz brilhe, que esta luz reflita, porque o nosso testemunho é muito importante. Então, se estamos no nosso trabalho, o que temos feito ali para glorificar o nome do Senhor? Como temos agido? Será que as nossas atitudes refletem a glória de Deus? Você que está lá na sua faculdade, como você tem se portado, né, na sua sala de aula, perante os seus colegas? Você como cristão tem
feito as mesmas coisas que eles, ou você tem se mantido fiel ao Senhor, né? Você, em qualquer ambiente que você estiver, como tem sido a sua postura, como tem sido o seu comportamento, como você tem levado a sua vida, porque como eu disse antes, nós estamos neste mundo, mas não somos daqui, o nosso governo não é daqui, o nosso manual, né, a nossa direção é a palavra. Então aquilo que a palavra diz que é certo, aquilo que a palavra diz que é errado. E a nossa vida cristã, ela não é vivida somente dentro do templo, não. A nossa vida cristã, ela é vivida também fora do templo. Então, as nossas atitudes falam muito a respeito de nós, falam muito a respeito daquilo que carregamos, né? Assim como as nossas palavras, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, nós vimos aqui que Daniel, ele resolveu não se contaminar. E é isso que nós temos que fazer diante do mundo que vivemos, diante de tantas transformações, diante de tantas coisas que às vezes a gente fica, meu Deus do céu, né? Jesus volta logo. Quantas vezes eu já vi, não sei se aconteceu a mesma coisa com vocês, de verem uma situação e acharem aquela situação tão absurda e falarem, meu Deus, Jesus volta logo. E esse tem sido o tempo que a gente tem vivido, sabe? De olhar situações e falar, olha, não dá, só Jesus voltando mesmo. Então a gente precisa fazer como Daniel, resolver firmemente em nossos corações, não se contaminar com as finas iguarias do rei, não se contaminar com esse mundo, não pegar coisas deste mundo para as nossas vidas, não pegar coisas deste mundo e considerar como certas, não, porque os tempos são outros, nada a ver, isso é nada a ver, isso é nada a ver. Quantas coisas a gente vê nesse sentido, de pessoas falando, nossa, mas isso aí não tem nada a ver, nossa, você está sendo muito radical, nossa, você está sendo muito quadrado. Não se importe em as pessoas te chamarem de quadrado, sabe, de radical. Se importe em agradar a Deus. Se você está agradando a Deus com as suas atitudes, é isso que importa. Porque não fomos chamados para vivermos da mesma forma que o mundo. Nós fomos chamados para viver de forma diferente, para fazer com que a nossa luz brilhe. E nós sabemos a importância disso, a importância de fazer a diferença. Tem uma canção que diz, acende uma luz e deixa brilhar. É a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Então essa luz tem que refletir, em nossas vidas para as outras pessoas. Elas precisam olhar para nós e ver Jesus. Nós precisamos também pensar, será que nessa atitude, nessa situação, Jesus agiria da mesma forma que eu? Como Jesus agiria nessa situação? Como Jesus agiria dentro da faculdade? Como Jesus agiria no ambiente de trabalho? Como Jesus agiria na vizinhança? Como Jesus agiria dentro de uma festa? Nós vemos agora algo que para alguns é nada a ver, como em festas de casamentos, de casamento de cristãos, em que eu já fui em festas assim, seja de casamento, seja festa de criança, que gente da palavra, gente que está dentro da igreja, e eu ficar um pouquinho, não muitas festas, mas pelo menos umas 2, 3, eu ficar assim um pouco triste, sabe, com meu coração pesado, de no decorrer da festa ter músicas, danças, coisas que não procedem, não tem a ver com o cristão, sabe, coisas que você fica completamente escandalizado e você vê pessoas ali completamente escandalizadas também, e as pessoas não se portarem, acharem que tá tudo bem, que tá tudo certo, tendo atitudes completamente contrárias à palavra do Senhor. E o perigo disso, de atitudes completamente contrárias, de não refletir a luz de Cristo, de viver uma vida como todo mundo vive, quando não fomos chamados para viver uma vida igual a todo mundo,
O perigo disso é levar pessoas a tropeçar, levar pessoas ao erro. E quando a gente abraça a fé, a gente precisa se preocupar, sim, com o que pensam a nosso respeito. Nós precisamos nos preocupar, sim, com o nosso testemunho. Porque o nosso testemunho, ele pode levar pessoas a Cristo, pessoas a olharem para nós e falarem assim: eu quero ser cristão como essa pessoa, eu quero esse Deus que essa pessoa serve, eu quero estar nessa igreja, eu admiro essa pessoa. E aí pessoas a virem até nós em momentos difíceis e pedirem oração. Mas por outro lado, com o nosso testemunho, nós podemos levar pessoas a se afastarem de Deus, pessoas a não quererem saber de igreja, a não quererem saber de Cristo, a pegarem pavor de cristãos por causa de atitudes que as pessoas veem, sabe? E a gente precisa se preocupar nos mínimos detalhes com as atitudes que temos, com a vida que nós temos levado. E é muito importante que nós, às vezes é muito fácil, né? A gente pegar e olhar para a vida de uma pessoa e falar: nossa, essa pessoa precisa melhorar nisso, nossa, essa pessoa não está tendo atitudes muito legais. Às vezes é muito fácil a gente olhar para o outro e enxergar os defeitos dos outros, mas raramente paramos para olhar para nós mesmos, fazermos uma autoanálise, uma autoavaliação e vermos como está a nossa vida. E nós precisamos fazer isso, parar e olhar para nós mesmos e ver como estamos agindo, o que está legal. E aí, isso precisa ser, o que está legal precisa ficar melhor ainda, né? Quem está limpo, limpe-se cada vez mais, né? Então, o que está legal precisa cada vez ser melhor e a gente precisa evoluir ainda mais naquele ponto para ficar cada vez melhor. Mas o que não está legal, a gente precisa mudar. Nossa, peraí, essa atitude aqui não tá boa, essa fala que eu tive com o vendedor da loja não foi legal, sabe? E, mas ninguém da minha igreja, ninguém da minha família, ninguém que eu conheço viu a atitude que eu tive, a atitude grosseira. Então, tanto faz como tanto fez, não. Jesus está vendo a atitude. Jesus viu a atitude. E ele não se agradou. E é isso, sabe? E é isso que deve nos mover, querer agradar o Senhor. Nossa, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Ninguém está vendo fisicamente alguém que nós conhecemos, mas o Senhor está vendo. E o que importa é o que o Senhor vê. O que importa é o que Deus pensa a nosso respeito, né? O que Ele está vendo em nós. E será que Ele tem se agradado? Então a gente tem que parar para avaliar e pensar: será que Deus tem se agradado com essa e essa atitude? Né? Não, mas aí todo mundo faz. Né? E aí vou pegar a fala, né, das mães, de nós mães, que sempre diz: mas você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, sabe? Nós somos povo de Deus e nós precisamos, novamente eu quero dizer, fazer com que a nossa luz, fazer com que essa luz brilhe, ilumine, sabe? De chegar no ambiente e trazer uma mudança para aquele ambiente, porque você chegou, a luz de Cristo chegou, e aquele ambiente ser completamente transformado. Não é você chegar e nossas pessoas estarem agindo erradamente e continuarem porque não vem em você referencial nenhum, mas você chegar e aquele ambiente ser transformado porque as pessoas olham para você e veem a Cristo, sabe? E nós precisamos, como discípulos de Cristo, agir, né, pensando assim: como Jesus agiria no meu lugar. Né? E cristãos precisam dar exemplo em tudo, né? No trabalho, se é tal horário,
E aí a pessoa chega atrasada. Não tá dando testemunho, Renata, mas é uma coisa tão boba. Chega atrasado, tanto faz. E não, pelo amor de Deus, aquele meu patrão, é só Jesus na causa, aquele homem estranho. Não, ele pode ser o que for, mas é nós que temos que ter uma atitude diferente, nós que temos que ser diferentes, não importa como a pessoa seja. Se você tem um horário, como Cristo diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpra as coisas corretamente, que aí você vai estar refletindo a glória do Senhor, você vai estar agradando a Deus e vai estar dando um excelente testemunho, né, do Cristo que você serve. Então, se você tem um horário para chegar, você não tem que chegar depois desse horário. Compramos alguma coisa. Se compramos alguma coisa, temos que honrar e pagar aquela coisa que compramos. Né? Se empenhamos uma palavra, hoje em dia, muito pouco se dá valor à palavra empenhada. Mas se nós damos uma palavra, nós precisamos honrar com ela em nome de Jesus. Olha o que está dizendo aqui em Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Né? E o testemunho ele passa muito pelo respeito também ao outro. Né? Se eu falei de honrar com o compromisso de chegar, né, ser pontual no seu trabalho, eu falei sobre pagar coisas que compramos, sobre valorizar a palavra. Se a gente dá uma palavra, a gente tem que cumprir com aquela palavra, né, porque é muito importante a nossa palavra. A palavra de um cristão, né, tem importância, porque a própria Bíblia nos diz, né, seja o nosso sim, sim, não, não, né, porque passar disso é procedência maligna. Então, sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Nada de ficar pelo, sabe, uma hora eu digo isso, outra hora eu digo outra coisa. Não, é sim, sim, não, não. E isso em tudo. Então, também o nosso testemunho passa pela questão do respeito ao outro, por procurar a paz e nos empenhar em alcançá-la. Isso, manter a paz, se possível, com todos, né? E resolver conflitos, resolver demandas, não deixar pendências. Então, nosso testemunho é muito importante isso também. Não deixar pendências, estar sempre resolvendo situações com alguém, não ficar preso com ninguém, né? E é necessário realmente pensar sobre isso, refletir sobre isso e mudar, né? Se não temos tido atitudes corretas, atitudes que reflitam a Cristo, a gente precisa parar, sabe? Parar um pouco e realmente mudar de atitude, mudar a rota e fazer diferente, gente. Fazer, sabe? Reconstruir, recomeçar, né? E para agradar ao Senhor. Estamos aqui nesse mundo para agradar ao Senhor, para levar a sua palavra. Não estamos aqui por acaso, né? A palavra também nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Você pode isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Você pode, cristão pode ir no Rock in Rio? Pode. Mas vai edificar a sua vida, ir ao Rock in Rio? Vai edificar a vida do seu próximo? Vai glorificar o nome do Senhor? Se não vai nada disso, para que ir? Né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para que ir em um lugar que não vai trazer nenhum benefício para a minha vida espiritual, nem para a vida de ninguém? Né? E para quê? Né? Então, você pode isso, pode aquilo outro, mas não convém. Você resolve firmemente no seu coração não se contaminar, você resolve firmemente no seu coração não viver como todo mundo vive. E bem-aventurado é aquele que segue o que está aqui. Bem-aventurado é aquele que não se contamina. Vamos para Salmos 1, veio agora no meu coração. Então, é certamente o Senhor, né? Porque na oração eu sempre peço para que
Ele fale aquilo que Ele quer falar conosco, para que Ele direcione tudo. E agora veio no meu coração Salmos 1, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. E Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios, porque o conselho que você tem que seguir é esse aqui, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso norte, é a nossa direção, né? E não sendo repetitiva, não querendo ser, mas já sendo, é o nosso manual. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque você pode dizer assim, não, mas são meus amigos, mas você senta ali e certamente depois vão falar, não, mas fulano faz o que nós fazemos, né? Age da mesma forma. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aonde tem que estar o nosso prazer? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Temos meditado na palavra do Senhor, temos meditado, temos nos alimentado dessa palavra, né, diariamente. O Senhor tem sempre falado conosco sobre oração, sobre devocional, sobre realmente darmos valor à sua palavra. E será que temos feito isso todos os dias? Será que temos valorizado isso todos os dias? Será que temos nos alimentado todos os dias, né, para ficarmos ali firmes na rocha, né, não cedermos a nenhum tipo de artimanha do inimigo, não nos deixarmos enredar por nenhuma artimanha do inimigo, porque tudo que ele quer é nos fazer sair do caminho, tudo que ele quer é nos afastar do nosso Senhor, tudo que ele quer é que tenhamos atitudes erradas para que o nome do Senhor seja manchado, para que a igreja seja manchada, para que falem mal realmente do Evangelho. Então, não podemos dar lugar ao diabo, né? Mas resistir ao diabo, como diz a palavra, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá, ele vai fugir de vós, em nome de Jesus, né? E o pecado jaz à porta, o pecado jaz à porta. Cabe a cada um de nós não permitir que ele entre, não permitir que ele venha sujar as nossas vidas, as nossas vestes e nos afastar do nosso Pai, né? E às vezes um tropeça, um cai e leva um monte de gente para cair junto, um monte de gente cai junto erradamente, porque nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, que é santo, que é perfeito, né? Ele é perfeito e Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso referencial. Então, o nosso referencial é Cristo, né? E olha como o testemunho é importante, né? Porque uma pessoa pode levar muitas pessoas a Cristo e uma mesma pessoa pode levar muitas pessoas à queda, porque infelizmente as pessoas olham para o homem, olham para o ser humano e esperam muito do ser humano, quando nós deveríamos esperar do Senhor, esperar somente do Senhor, que é perfeito. Nós somos seres imperfeitos. Então, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita quando? Só de vez em quando, só aos finais de semana, só quando está na igreja? Não, na sua lei medita de dia e de noite. E aí essa pessoa que medita na palavra do Senhor, essa pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, esta pessoa é como uma árvore linda, plantada junto à corrente de águas. Imagina aí, uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ela dá frutos, não dá poucos frutos não, ela dá muitos frutos. E quais são os frutos que nós temos oferecido? Quais são os frutos que têm brotado das nossas vidas? Frutos bons, frutos saborosos, frutos, né, perfeitos. Que frutos têm saído de nós? E cuja folhagem não murcha. Imagina uma árvore, né, cheia de frutos, plantada ali junto à corrente de águas, com a folhagem bonita, viçosa, uma folhagem que não murcha, e tudo quanto essa pessoa faz vai ser bem sucedido. Acontece naturalmente, igual a palavra diz, né? As bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Na realidade, muitas vezes nós ficamos correndo atrás das bênçãos, quando a palavra diz que as bênçãos
que vêm atrás de nós, né? Elas correm atrás de nós e nos alcançam. Então, quando nós cumprimos a palavra do Senhor, as coisas fluem naturalmente nas nossas vidas, as bênçãos chegam naturalmente até nós, sem que nós precisemos ficar correndo atrás de bênçãos, sabe? Olha, tudo quanto essa pessoa faz vai ser bem sucedido, porque ela está meditando na palavra, ela está priorizando a palavra, ela está obedecendo, ela está se separando das coisas deste mundo. E quando eu falo se separar das coisas desse mundo, gente, não é você não falar com as pessoas, não é você ser uma pessoa antissocial, uma pessoa que não se comunica, não é isso. É se abster de atitudes que não se deve praticar, né? Ter uma postura diferente. Nós temos que sim falar com as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, ajudar todo mundo que precisa. Você tem uma pessoa ali, você conhece, está precisando da sua ajuda, ajude, que isso também reflete a glória de Cristo na sua vida. Jesus ajudaria se estivesse no seu lugar. Então ajude pessoas, fale com as pessoas, mas a questão não é falar, a questão é se sentar em rodas que não se deve, em conversas que não se deve, né? Tá numa roda ali, as pessoas estão fazendo piadas até mesmo de cristãos, falando mal de pastor, e às vezes, né, o irmão, a irmã está ali naquela roda, fazendo o que ali, sabe? Não podemos compactuar com essas coisas, compactuar, né, com pessoas falando mal do evangelho, pessoas falando mal de pastores, pessoas falando mal. Não, sabe? Nosso papel é orar pela igreja, pelo pastor, pelo que for, e não ficar participando de piadas, de deboches, de coisas que mancham, que denigram o evangelho, ficar zoando, né, da nossa fé. Não podemos permitir isso. Não podemos permitir isso. Então, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, as coisas vão acontecer naturalmente na vida dessa pessoa. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, né? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os pecadores não prevalecerão no juízo. Nem por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho que o justo está trilhando, porque o caminho que o justo está trilhando é o caminho reto, é o caminho certo, é o caminho ensinado pela palavra, né? Só existem duas portas, a estreita e a porta larga. Não dá para transitar entre as duas, não dá para tentar agradar a Deus e agradar o mundo, né? Ficar em cima do muro. Não, a gente tem que se posicionar. Se você quer seguir a Cristo, siga, pegue a sua cruz, como eu disse no início, renuncie às coisas desse mundo, deixe a sua luz brilhar, reflita a glória do Senhor, cumpra o que diz na palavra, tente cumprir, né? Nós precisamos todos os dias nos esforçarmos, né, para cumprir, né, aquilo que o Senhor nos diz, para sermos obedientes, e a gente conhece as bênçãos decorrentes da obediência e também as maldições provenientes da desobediência. E depois não adianta sacrificar, e não adianta fazer isso, aquilo outro para tentar compensar um erro praticado, né? Porque a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então a questão é obedecer. Filhos obedientes agradam o coração do Pai, filhos obedientes atraem as bênçãos de Deus para suas vidas. Então, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece a porta que o justo entrou, a porta estreita, a porta árdua, uma porta que poucos querem entrar, que não é atrativa para o mundo, né? Enquanto os ímpios entram por a porta larga, a porta do nada a ver, a porta de que é tudo permitido desde que você esteja feliz, desde que você esteja bem, a porta do errado que se faz certo, né? Porque o errado tá, como eu já disse antes também, hoje em dia ele está saindo como certo, e aquilo que é certo sai como errado, mas nós precisamos nos posicionar. Você está com Cristo? Então entra já está nessa porta estreita, segue por essa porta, um caminho árduo que vai te levar a Cristo, né? Que vai te conduzir ao céu. E é esse o nosso objetivo principal. Nós estamos aqui nesse mundo, nós podemos conquistar sim, nós podemos estudar, termos coisas melhores, mas não nos esquecermos que estamos aqui, mas não permaneceremos aqui para todo sempre, não é verdade? Então não esquecer de estar com os pés na terra, pode construir, pode conquistar, amém, glória a Deus por isso, Deus vai nos abençoar, né, nessas coisas,
mas não nos esquecermos de mantermos os nossos olhos no céu, porque é para lá que vamos, e para irmos para lá. O reino de Deus é conquistado à força, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, né? Fomos salvos pela graça, alcançados pela graça, mas não é de graça. O sacrifício de Cristo, né, muito doloroso, um sacrifício pesado. Ninguém faria por nós o que Cristo fez. E será que temos valorizado esse sacrifício de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós? Então, estamos com Cristo, amém. Então vamos abraçar a fé, vamos ter uma vida diferente, vamos caminhar de forma diferente. Mas se você está em dúvida, então não tem como, sabe? Tem que escolher de que lado vai ficar. Tem que escolher o que você quer para a sua vida, o que você quer seguir para a sua vida, né? Porque não tem como agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou você vai agradar o outro e aborrecer aquele, sabe? Não tem como agradar os dois. Não tem como agradar a Deus e ao mundo. Não tem como você tentar ser luz um dia e trevas no outro. Não tem. Ou você é luz, ou você deixa essa luz refletir, ou você está em trevas, ou trevas estão sendo refletidas, né? E isso é muito sério. Isso não é brincadeira, isso não é uma coisa comum, sabe? Isso é muito sério. E se você nunca parou para pensar sobre isso, você foi daquela tipo de pessoa que pensa, nossa, mas a minha vida só cabe a mim, ninguém tem nada a ver com isso. Que hoje o Espírito Santo ministra ao teu coração a importância de você dar testemunho de Cristo, porque não estamos carregando qualquer nome, nós estamos carregando o nome de Cristo. Somos considerados discípulos de Cristo, pequenos cristos. E será que temos refletido a glória de Deus? Será que as nossas atitudes têm refletido a Cristo? Será que as nossas atitudes têm agradado a Deus? Será que as nossas atitudes têm levado pessoas a Cristo, a se aproximarem de Cristo? Ou será que as nossas atitudes têm levado pessoas a se afastarem de Cristo, pessoas a pegarem pavor do Evangelho, pessoas a pegarem, falarem, nossa, nunca eu vou querer ser cristão como essa pessoa. Olha que coisa triste. Alguém dizer, eu não vou querer ser cristão como essa pessoa, eu nunca vou querer entrar na igreja dessa pessoa, porque ela está lá há sei quantos anos, ela está lá todos os dias praticamente, e as atitudes dela são atitudes ruins, atitudes feias, atitudes que não parecem de um cristão. Gente, não adianta. Quando abraçamos a nossa fé, as pessoas começam a olhar para nós. Não adianta, isso é instantâneo, as pessoas começam a olhar para nós e nós nos tornamos como referencial para esse mundo. As pessoas querem olhar para nós e ver, sabe, atitudes diferentes e ver o amor de Cristo. Se não temos agido de forma amorosa com o amor de Cristo, como eu li lá, se não temos agido e temos vivido em conflito, em briga com as pessoas, não temos vivido em paz, não estamos refletindo a Cristo, não estamos dando um bom testemunho. Cristão que fica discutindo, que fica brigando com os outros, arranjando briga toda hora, não está refletindo a luz de Cristo. E o Espírito Santo que habita em nós, a gente não precisa que alguém chegue, olha, você está errado nisso, nisso, e alguém realmente pode chegar e apontar. E a gente precisa ter humildade para aceitar, nossa, estou vacilando mesmo, essa atitude não está legal, eu preciso mudar isso aqui. Mas a gente tem o Espírito Santo que fala conosco. Se você está tendo uma atitude que não é legal, o Espírito Santo ele sinaliza, gente. O Espírito Santo ele fala, igual a roupa. Se você colocar uma roupa, comigo já aconteceu e eu sou muito neurótica com roupa. E eu acredito também que nós como cristãos temos que pensar na roupa. É uma forma de testemunho também. Cristão andar de qualquer maneira, com qualquer tipo de roupa, mostrando o corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa se preocupar sim com a nossa roupa. A nossa roupa também fala. Que é um cristão, uma pessoa que realmente se entregou a Cristo, sabe como se vestir, sabe como se portar. E o Espírito Santo ele fala conosco em todas as áreas, gente. Todas as áreas. Então, até na roupa, se você colocar uma coisa e que não tá legal, que não tá decente, o Espírito Santo ele sinaliza, ele fala, olha, essa roupa não tá legal. Ó,
essa atitude que você teve com o seu patrão não tá legal, a atitude que você teve com o teu vizinho não foi legal, ó, essa atitude que você teve com o seu pai, hein? Com a sua mãe, está muito desobediente, ó, você não tá ouvindo o conselho. O Espírito Santo fala. Então, quem tem o Espírito Santo não vai viver aí errando, pecando e... Não, porque o Espírito Santo, ele sinaliza. Mas aí cabe a nós obedecer ou não. Cabe a nós fazer como Daniel fez ou não. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Né? Daniel resolveu firmemente, né, se abster das coisas do mundo, e ao final daquele período de experiência, a aparência dele e dos seus amigos era bem melhor do que todos que estavam ao seu redor. E a nossa luz precisa brilhar. A nossa luz precisa. Deixe a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Entre no lugar e que esse lugar seja completamente transformado para melhor através da sua entrada ali, porque entrou um servo de Deus, entrou uma serva do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, uma pessoa que vive o que fala, uma pessoa que vive, né, o Evangelho, que não simplesmente vai à igreja, porque ir à igreja é fácil. Ir à igreja, simplesmente vai à igreja, às vezes está na igreja a semana inteira e a vida está completamente igual. E não deixou que Cristo transformasse a sua vida, não deixou que essa luz entrasse e iluminasse todas as áreas, e não deixou que Cristo limpasse as vestes. Não adianta. Ir à igreja é muito fácil. A questão, o desafio é ser igreja. A questão é viver, né, o que aprendemos ali no templo, fora do templo, né, fora das paredes do templo. A questão é que o domingo é muito maravilhoso, né, estar na casa do Senhor, adorar o Senhor, ouvir a palavra. Mas a questão é quando sairmos dali, como vai ser a nossa segunda-feira, como vai ser a nossa terça-feira, como vai ser a nossa quarta-feira, como vai ser a nossa quinta-feira, como vai ser a nossa sexta-feira. A questão é essa. Como vai ser a nossa vida quando sairmos dali, né, das quatro paredes do nosso templo, da nossa igreja, né, da nossa amada congregação. Como que a gente vai proceder a partir daquele dia, sabe? Como que a gente vai proceder em todos os dias, em todos os lugares que entrarmos, seja no mercado, como a gente vai tratar as pessoas que nos atendem, né? Numa loja que você vai comprar alguma coisa, no seu trabalho, como eu já disse, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, dentro da sua casa. Como que a gente tem procedido com as pessoas, como que a gente tem agido, e se não estamos agindo bem com esse, chegue que nós tenhamos a humildade de chegar e resolver essas pendências e pedir perdão em nome de Jesus. Nós precisamos nos empenhar para viver em paz. E a Bíblia diz, se possível, né, termos paz com todos, né, termos a comunhão, porque assim o Senhor se agrada, porque assim, né, o Espírito Santo, ele que habita em nós, né, se agrada, né, e não se afasta de nós. Então, como eu estava dizendo, o Espírito Santo, ele nos sinaliza, gente, isso é fato, ele nos sinaliza se aquilo está legal, se aquilo não está legal. E se não está legal, não seja, não endureça o teu coração, não se finja de surdo, né? Dê ouvidos ao Espírito Santo. Obedeça a voz do Espírito Santo, porque isso vai ser bom para a tua vida, sabe? Isso vai ser bom para a tua vida. Como eu disse, as bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos decorrentes da desobediência. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo muita força para conquistar, para ter, né? E para correr atrás da bênção, né? Quando as coisas acontecem naturalmente na vida daqueles que seguem a palavra do Senhor, que amam a palavra do Senhor, que obedecem a palavra, que não se assentam na roda dos escarnecedores, não andam no conselho dos ímpios, não têm as coisas desse mundo como manual de suas vidas. O mundo não tem nada para nos oferecer. Parece muito atrativo, parece muito bom, parece muito legal, parece muito isso, aquilo outro, mas ao final é morte. E não é morte física, é morte eterna. Morte eterna. Então é muito sério, muito
mundo não tem nada para nos oferecer. A paz que o mundo dá é completamente momentânea. Aliás, nem dá paz nenhuma. A falsa alegria que o mundo dá, a suposta falsa alegria só dura enquanto a festa dura. Só dura enquanto a bebida está ali ainda, a pessoa está bebendo. Só dura enquanto a pessoa está ali, né, junto daquela roda, daqueles amigos, e a pessoa está muito feliz e tal. Mas aí, quando sai daquela roda, sai daquela festa, acaba a bebida, cadê a alegria? Cadê a alegria? Mas a alegria que Cristo dá, essa alegria permanece. Essa alegria permanece. É uma alegria que não passa. É uma alegria que fica, mesmo que você esteja passando muitas situações. A alegria de Cristo, ela fica ali com você. A paz de Cristo, ela fica ali com você. Por isso que é uma paz que excede o entendimento. Não dá para entender, não dá nem para explicar. Só dá para viver. E quem vive essa paz, essa alegria, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Então não troque, né, as coisas eternas, não troque as coisas de Deus pelos prazeres desse mundo que são completamente momentâneos. Gente, eu estou falando uma coisa e o Senhor já está me direcionando para falar outra. Não troque. Não troque as coisas de Deus pelas finas iguarias do rei, né? Apesar de elas se parecerem muito apetitosas, apesar de se parecerem de muita qualidade, de muito valor, não troque, porque é só aparência, não é essência. Então não troque isso aqui por minutos de prazer nesse mundo, por alegria passageira desse mundo, por coisas que não vão te levar a uma vida eterna com Deus, mas vão te levar, né, a uma vida eterna, afastado, longe do Pai. Não é isso que nós queremos, né? Queremos, em nome de Jesus, um dia estarmos com o nosso Senhor. Esse é o anseio das nossas vidas, é isso que nos move, é isso que mexe conosco, não é verdade? Estarmos um dia com o nosso Pai. Como eu já disse várias vezes hoje, eu vou repetir o que eu já ouvi. Se eu não me engano, essa fala é do reverendo Hernandes Dias Lopes. Pés na terra e olhos no céu. Pés na terra. Os pés estão aqui, firmados aqui, porque vivemos no mundo. Estamos conquistando, estamos trabalhando, estamos progredindo, estamos avançando. Mas os nossos olhos, o nosso anseio está lá no céu, na eternidade, com o Pai, né? Para adorarmos ao Pai eternamente, estarmos com Ele eternamente, e que isso seja o maior anseio dos nossos corações. Mas lembre-se, o céu, o reino de Deus é tomado à força. E o reino de Deus não é comida, bebida, festas, coisas desse mundo. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. E que possamos viver nesse reino, viver, né, refletindo a glória do Senhor. Eu repeti bastante várias coisas, mas tudo que eu repeti eu considero muito importante. Então é viver aqui, refletindo a glória do Senhor. Pense, antes de qualquer atitude que você tomar, pense. O que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Jesus teria essa atitude? Jesus não teria? Se Jesus não teria, não tenha também essa atitude. Jesus iria até aquele lugar? Jesus estaria naquela roda? Então, se Ele não estaria, eu também não vou estar. Como diz a canção, que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, devam ir, né? Acho que basicamente é assim. Então Jesus não estaria, eu também não estou. Jesus não falaria tal coisa. Jesus não falaria palavrão, eu também não vou falar. Jesus honraria com seus compromissos, pagaria o que Ele comprou, o que deve. Nós também devemos pagar. Jesus falasse uma coisa, é aquela palavra que ficava, permanecia. É aquilo que Ele cumpria, como até hoje Ele cumpre, né? Deus cumpre com aquilo que Ele diz. Então, se Deus cumpre com aquilo que Ele fala, nós também devemos cumprir com aquilo que nós falamos. Sim, sim, não, não. Também já disse sobre isso hoje. Então, que possamos pensar sobre isso. Jesus faria, eu vou fazer também. Jesus não faria, eu não vou fazer. Tá bom?
Então, acaba aqui o programa de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer pela presença de todos vocês. Fiquem comigo sempre, né? Todos os sábados aqui na Rádio Play, às 16 horas, nós temos um compromisso firmado, marcado. Não me deixa sozinha não, não abandona não, fique comigo. E que aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo fale o teu coração, que ele continue ministrando o seu coração, a importância do testemunho e de você não trocar as coisas eternas pelas coisas passageiras, porque tudo desse mundo vai passar. E quando, o Senhor nos chamar, nós não vamos levar nada do que tem aqui, mas, nós teremos que prestar contas com o nosso Senhor daquilo que nós fizemos, lembrando de tudo disso sempre, de que em tudo nós teremos que prestar contas àquele que é o juiz, verdadeiro juiz, que é o Senhor, tá bom? Em tudo nós vamos prestar contas. Nós vamos ter que dar contas daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós agimos, com as nossas próprias vidas, com as pessoas. Então, muito cuidado, tá bom? Uma outra coisa também que está vindo na minha mente, e eu não vou deixar de falar, cuidado com as sementes que você tem lançado, cuidado com as coisas que você tem plantado. Cuidado com aquilo que você tem plantado, porque nós iremos colher na mesma medida e na mesma proporção. Vai colher do mesmo jeito. Então, cuidado. Se está plantando errado, para hoje e muda, tá bom? Muda. Não é tarde. Mas é tarde para mudar. Não, Renata, é tarde. Não é tarde. Não é tarde. Não é tarde. Recomece, reconstrua, mas não abandone o seu Senhor. Sigam em verdade e integridade, sigam tomando a sua cruz, sigam refletindo a glória de Cristo na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, dentro do ônibus, no Uber, em todo lugar que você for, que as pessoas olhem para você e digam, como eu já disse também hoje, lá vai uma jovem de Deus, um jovem de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Esse aí vive o que fala, esse aí não só vai para a igreja, esse aí é uma verdadeira igreja, tá bom? Tchau, tchau, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais esse sábado, por tudo que o Senhor falou conosco. Continua falando aos nossos corações. Continua ministrando, Senhor, conosco. Repreende todo mal, tudo aquilo que não provém de ti. Joga por terra toda a incredulidade, toda a dureza de coração. Em o nome de Jesus, quebranta corações endurecidos nesse dia, nesse momento. Quebranta, Pai. Espírito Santo, fala poderosamente. Transforma vidas, transforma mentes, transforma corações nesse dia. Em o nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Até o próximo sábado. Fui, obrigada!